Fala, gente bonita! Boa tarde ou então, melhor, boa noite para todos vocês que estão acompanhando a gente diretamente do canal do Terra, que é o nosso portal, e também da nossa Twitch e o nosso TikTok, que eu estou acompanhando aqui juntinho com vocês. Estamos aqui para mais um Terra Game On.gg, o nosso programa favorito de games, esportes eletrônicos e muito mais. Mais uma vez, nesse dia frio, eu estou acompanhada dele, o meu parceiro, Pablo Miyazawa. E aí, Pablito? Olá, Bárbara, olá, público do GameOn.gg, esse programa que só cresce na internet brasileira, dizem, né, que é o programa de games e esportes mais assistido e comentado do TikTok. É verdade isso? Ou eu tô É verdade? soltando fake news aqui já de cara? É verdade demais, pô. Já tem aqui o Bernardo junto com a gente. Oh, Eu beleza. tô acompanhando aqui o pessoal. Hoje a gente vai falar sobre um monte de coisa, né, Pablito? Tá recheado o programa? Sempre recheado, né, Bárbara? O legal de trabalhar com games e esportes é que não falta assunto. Mesmo um mês fraco de lançamentos, de torneios, ainda assim gera notícias. Tem muita coisa acontecendo, mas a gente não fala só de games e esportes, a gente fala de outros assuntos que circulam, que estão na mesma galáxia, não tão distante dos games e cultura pop. Você já deve estar sacando do que eu estou falando, né? Eu tô falando de Star Wars, né? Todo mundo falando de Star Wars essa semana, e a gente não poderia deixar de falar de Star Wars, mas tem muito mais coisa, né? O programa vai até às 7 da noite. Não temos convidados ilustres hoje, mas temos muito assunto legal para todo mundo. Inclusive a gente vai falar um pouco sobre o review de Doutor Estranho, então fica ligadinho aí. Mas antes, Pablito, vamos começar falando sobre ela, que é envolvente demais. E que inclusive a Beca já falou assim: é hoje que o Pablo vai dançar envolver na live? Sim, Beca, é hoje, é hoje. Essa me pegou, né? Eu não ensaiei os passinhos. Eu sei algumas coisas da nossa personagem aqui principal dessa live, mas eu não vou me comprometer porque, imagina, eu tenho uma imagem a zelar, né? Mas sim, vocês sabem de quem a gente está falando, né? Bah, você quer fazer as honras aí? De quem a gente está falando hoje? É dela, da patroa, Pablito. Vamos falar sobre Anira, que agora está também no Frifas. A gente vai comentar um pouco sobre a explosão brasileira no mundo todo, porque olha, é tanta coisa boa para a gente comentar, Pablo. Porque nessa Porra. quinta-feira foi anunciado, você viu? Que a Anitta será uma personagem jogável dentro do game de tiro mobile da Garena. Cara, dessa vez a nossa Anira foi longe demais, não é mesmo? Depois de alcançar o topo das paradas dos serviços de streaming com seu último trabalho, né? E dar o que falar, e fazer reuniões com Leonardo DiCaprio para estimular o jovem a tirar o título de eleitor. Aliás, ótima notícia, né, que divulgaram hoje que mais de 2 milhões de jovens entre 16 e 18 anos tiraram o título, regularizaram a situação eleitoral e vão poder votar em outubro, muito legal. E a nossa popstar mais reluzente, ajudou nisso, né? Fez ali sua campanha nos bastidores, então ela está envolvida em tudo. Ela lança disco, ela conversa com celebridades, ela briga com políticos nas redes sociais e ainda tem tempo de participar de joguinho. Que mulher é essa? Quantas Anitas tem para ela se multiplicar? Quantos clones de Anitta estão trabalhando nesse momento, né? Com certeza. Ó, eu queria mandar um beijo pro FT, que enviou curtidas pra gente aqui no TikTok. Mandar um alô pro Luke, um alô pro Pablo aí, pra Beca, que estão sempre aqui. E sim, Pablito, Anitta, cara, não para, não para. A personagem dela no Frifas, né, que é o jeitinho carinhoso da gente chamar o Free Fire, que é um dos jogos mais populares do momento, ela vai se chamar A Patroa, olha só. Conveniente. Muito Demais. bom. A gente ainda não tem grandes detalhes, mais detalhes, aliás. Grande já está o lançamento dela, né? Mas mais detalhes sobre data de lançamento, etc., vão ser revelados em breve. Mas a gente vai ter uma música inédita da cantora para essa campanha. Então, sim, amores, sim. Veremos. Olha só que bonita a imagem oficial que lançaram dessa nossa nova personagem jogável. E é importante lembrar também que todo esse processo criativo, dessa colaboração aí, tiveram participação direta da cantora, tá? Ela trouxe essa identidade dela no evento. Então, essa não é a primeira personagem brasileira, olha só, a entrar
no Battle Royale da Garena, né? É bom lembrar também que o Alok, ele também teve seu próprio personagem no jogo, e teve recentemente alguns outros grandes figuras, né? Grandes ícones, ídolos do mundo todo entrando no jogo, como o próprio grupo de K-pop BTS, que desenhou suas próprias skins para o game, etc. Mas aí, Pablito, fica aí o questionamento. Por que isso é importante? Você sabe me Ótima dizer? pergunta. Olha, tenho eu tenho teorias, né? Essa participação que a gente está tendo de celebridades do mundo da música, populares e para o público jovem, nos games, eu acho que hoje é uma coisa que faz mais bem para o artista do que para o game em si, porque as pessoas já jogam os games. Os fãs de Fortnite, de Free Fire, esses jogos bem populares que atingem essa massa de moleques, crianças mesmo, de 7 anos até um pessoal jovem adulto, além dos adolescentes, eles não vão começar a jogar um game desses porque tem a participação do Alok, por exemplo, ou agora da Anitta. Ou vão jogar Fortnite porque tem um show do Emicida. Mas isso hoje faz muito bem para os artistas. E eu estou vendo um fenômeno meio parecido, mas não igual, com o que aconteceu há uns 10 anos, 15 anos mais ou menos, quando os games musicais começaram a surgir nos consoles, né? Os Guitar Heroes e os Rock Bands da vida estavam sendo considerados a salvação da indústria fonográfica, porque os artistas podiam aparecer nesses games e ganhar dinheiro com as suas músicas antigas, de um jeito que eles não estavam conseguindo ganhar vendendo discos ou vendendo faixas virtuais, digamos, digitais. Então, os games musicais eram considerados a salvação da indústria da música porque estavam representando uma nova receita para os artistas. E hoje eu vejo um fenômeno parecido. Eu não estou falando que esses artistas sejam menores do que os games. Aliás, é difícil de a gente medir isso, né? Quem é mais famoso, Free Fire ou Anitta, no Brasil, hoje? A mistura dos dois. Então, a mistura de dois elementos que fazem muito sucesso parece que faz todo sentido, mas eu não vejo assim do tipo, olha só, o Free Fire tá ganhando muito porque agora tem a presença de um personagem de uma cantora tão famosa. Eu acho que a Anitta ganha tanto também. Ela vai ter uma visibilidade, ela vai entrar no imaginário da molecada de um jeito que talvez a música dela não necessariamente consiga entrar. Então, tendo ela no videogame, torna a figura dela mais legal, mais cool, imediatamente, para um monte de gente que só ouvia falar da Anitta. Eu não estou falando que as pessoas não conheçam a Anitta, mas eu acho que essa união faz tão bem para a Anitta como artista, como para o Free Fire como jogo e os outros games populares também. O Player Pablo, ele trouxe aqui que ele bateu um papo uma vez com o Jadeli sobre a participação de bandas como Rush em jogos musicais. Ele disse que foi uma conversa incrível e era bem isso que você, inclusive, apontou, né, Pablo? O artista alcança um público que não ouvia ele antes. E é justamente isso que a gente acha interessante, necessário por parte da Anitta, porque ela agora está estouradaça, incrível, fez o seu show lá nos Estados Unidos, né? Deixou todo mundo de boca aberta com aquele cenário incrível que ela fez junto com um dos responsáveis por cenários da Disney, mas a real é que não é a primeira vez que ela tá dentro de um jogo, ainda mais um jogo tão grande como o Free Fire, né? Isso lá porque em 2017 ela esteve com a canção dela, Bang, que dá para dar uma olhada, vamos ver o vídeo, que viralizou no mundo todo, e a equipe da Ubisoft, que é produtora, né, do Just Dance, esse jogo musical de dança, ela decidiu adicionar a faixa da brasileira no catálogo do game. E aí a parceria deu super certo, o negócio rodou, girou, e agora ela tá com inúmeras faixas dentro do Just Dance, né? Tem Medicina, Sua Cara, que foi maravilhoso, inclusive, quando lançaram, e tantas outras. Foi meio que um pontapé inicial para isso tudo, né, Pablito? É verdade. Aliás, a gente estava lá quando a Ubisoft fez essa festa memorável para lançar o Just Dance 2017 e com a presença da Anitta, que fez uma performance para a gente no palco, bem engraçado, né? Tava todo mundo para lá de Bagdá nesse dia. Não vou dizer quem estava para lá de Bagdá, né? Mas enfim, as festas da Ubisoft são sempre históricas e a Anitta sempre foi uma figurinha fácil nesses eventos. Eu me lembro que eu conheci a Anitta em 2013, quando eu editava uma revista e a gente convidou ela para a festa. Ela tinha acabado de lançar o Show das Poderosas e ela
foi a estrela da festa, ela tinha acabado de começar, digamos assim, acabado de chegar no mainstream. Então, a presença dela em qualquer coisa hoje, no mínimo, faz algum barulho. E ela está começando a ser conhecida lá fora, né? Essa coisa dela ter tido uma reunião com o Leonardo DiCaprio, sei lá como foi essa reunião, para conversar sobre as eleições no Brasil, pô, achei muito legal. É um alcance legal, é uma conquista dela, né? Então, você fica pensando que as conquistas de uma cantora podem ser, vou alcançar o topo das paradas de sucesso, ter a música mais ouvida do mundo. Isso é legal também, mas tem outras coisas que estão envolvidas no papel da influenciadora, estrela, pop, que são bacanas também. E eu acho que ela pode colocar aí no caderninho dela de coisas que eu queria fazer antes de morrer, sou um personagem de videogame. Mas a minha pergunta para você, Bá, que eu não sei se a Garena já divulgou esses detalhes. O personagem, ele é gratuito ou a pessoa tem que comprar à parte para jogar? Normalmente esses personagens, eles são comprados à parte mesmo, Paulo. E, assim, entre nós, quando rolam esses lançamentos, quase sempre esses personagens são roubadíssimos, porque aí todo mundo compra porque é forte, né? Então, pelo que eu vi de alguns leaks e tudo mais, de algumas informações, aparentemente uma das habilidades especiais dela é ter uma loja de música e ela meio que cura os seus aliados, mas saberemos mais novidades em breve quanto a isso. Uma coisa que eu acho que é muito legal da gente ressaltar é como o próprio Free Fire ele se envolve dentro do mercado brasileiro. A gente pode dar uma olhada, inclusive, na colaboração que teve em relação à seleção brasileira de futebol, né? Que tiveram diversas skins do Canarinho, olha só aí na tela. O Canarinho Pistola. Então. Ele representa o brasileiro hoje. Ó, tá sempre puto, né? Mas não perde o charme, o carisma e os beijinhos aí, ó. Eu sou super o Canarinho Pistola em 2022. 100%. Tamo junto, o uniforme do Canarinho. O Luke falou, o personagem do Alok é roubadíssimo, então o da Anitta deve ser 100 vezes mais. É isso, né, gente? E o Blair Pablo também lembrou, aquele DJ brasileiro de Overwatch, o Lúcio. O Lúcio, grande jogador. Eu usava bastante o Lúcio. Inclusive, o poder dele tinha a ver com música, né? Com ondas sonoras, bem legal. Ele era incrível. Produção, pode colocar aí do São Paulo Fashion Week, porque além de tudo, a equipe da Garena fez com que o Free Fire entrasse dentro dos desfiles de moda aqui de São Paulo, que é um dos mais reconhecidos em todo o mundo, né? A SPFW, então São Paulo Fashion Week, com looks diretamente inspirados ou então diretamente relacionados a Free Fire. Então vocês estão vendo aí esse início com a Isabelle Fontana, não é o nome dela? Acho maravilhosa. Que é Fontana, se eu consigo enxergar bem, ela foi a estreante dessa passarela e foi um grande marco pra gente. Mas isso que você falou também, Pablo, do Emicida no Fortnite, que foi um show nesse final de semana, foi simplesmente incrível, maravilhoso. E o que a gente está vendo cada vez mais é essa explosão cultural brasileira atingindo níveis inimagináveis, né, pra gente, justamente via gaming. E isso é muito interessante e necessário, porque, Pablo, há quanto tempo que a gente não espera por uma brasileira hitando lá fora, como foi com a Shakira, por exemplo, como foi com a Rihanna, né, representando seus respectivos países, culturas. Então, ter a Anitta lá fora, e assim como ter o Emicida no Fortnite, que também foi um show incrível, você viu? Eu acabei perdendo, mas eu vi umas cenas. Muito legal mesmo. Demais. Eu dei uma choradinha quando eles colocaram uma daquelas músicas. Olha, é simplesmente incrível. Porque a gente vê como o cenário de games, a comunidade está começando a influenciar essas empresas cada vez mais para elas se tocarem que, em real, o Brasil ele não é o futuro, ele é o presente, ele é o agora. Em questão de gaming, poxa, nós somos o terceiro maior público de esportes eletrônicos. Quando a gente fala sobre games, então, a gente gasta muito dinheiro nesse aspecto todo, né, Pablo? Pois é, e você menciona que o Brasil está sendo visto agora de uma maneira positiva, do jeito que o brasileiro basicamente é. Se a gente lembrar das participações anteriores de brasileiros nos videogames como protagonista ou como coadjuvante, né? Vamos lembrar do Blanka no Street Fighter, que basicamente foi uma piada mundial por muitos anos, porque é um
um homem selvagem, né, que cresceu na Amazônia e tal, e representa o Brasilzão, né, e o cenário do Blanca ali na Acho que é um Amazônia. tipo de racismo barra xenofobia, de certa forma, até mesmo, né? Na época, eu me lembro que a gente ficou mais feliz do que realmente ofendido, né? Porque, assim, primeiro, a gente não tinha com quem reclamar. Segundo, pô, pelo menos tem um brasileirinho ali no meio. Tudo bem que ele é um monstro, né? Que morde E as tecnicamente pessoas. ele nasceu nos Estados Unidos, além de tudo, né? É adotado pelo Brasil, porque caiu aqui e tudo mais. Mas a gente teve outros brasileiros que já protagonizaram games, né, nas décadas passadas. Eu tenho que lembrar, por exemplo, o Pelé, o nosso rei do futebol, ele foi a estrela de um jogo do Atari nos anos 80, né? Ele já tinha se aposentado. O Ayrton Senna, o falecido piloto de Fórmula 1, ele também protagonizou o Super Monaco GP2 para o Mega Drive. Mas aí é isso, né? Pelé e Ayrton Senna eram ícones brasileiros do mundo. Todo mundo conhecia o Brasil por conta desses dois E esportistas. ambos do esporte também, importante lembrar, né? Esporte é outra coisa, né? Esporte atinge mais. Agora a gente está falando de música, por exemplo. Eu acho muito legal. A gente já teve músicas de bandas brasileiras em games, como FIFA, por exemplo. A gente escuta músicas brasileiras nesses jogos esportivos já faz um tempo, porque as pessoas que são responsáveis por criar esses set lists desses games normalmente são brasileiras ou têm brasileiros na equipe. No caso, a Electronic Arts tinha uma brasileira que cuidava disso. Mas agora, colocar uma brasileira, uma artista da música, para ser uma protagonista, digamos, do jogo, também tem que parabenizar a Garena aqui no Brasil, né? Que está visualizando essas oportunidades e está conseguindo fazer acontecer. Com certeza, isso não é uma coisa que eles decidiram no mês passado, né, Bah? Deve criar uma personagem nova do zero, assim, e fazer toda essa campanha. Acho que é um negócio que está rolando faz tempo, né? É isso aí. O Pablo citou a Pablo Vittar no The Sims também, agora que a gente, inclusive, conversou com ela aqui, né? Que, inclusive, se você quiser dar uma olhadinha, a gente tem no nosso programa passado lá no nosso YouTube. É muito interessante a gente entender essa revolução brasileira no aspecto cultural. E é também necessário demais a gente gostar desse tipo de interação entre Anitta e Leonardo DiCaprio. Por quê? Para o mundo todo nós somos uma verdadeira piada por conta dos nossos governos, né? Então, pelo menos culturalmente, a gente atinge aí muita gente. Olha só, o Luke, inclusive, lançou a braba, Pablo. Todo mundo dando atenção ao Brasil, menos a Nintendo. Hoje tem mais uma matéria da gente falando mal da Nintendo. É isso aí, né? Se a Nintendo estiver assistindo esse programa, eu não vou falar mal, a gente só fala a verdade, né? E a gente realmente cobra a Nintendo há muito tempo, porque é uma relação, digamos, de amor e sei lá, né? Não é ódio, as pessoas amam a Nintendo. Amor, só se for o amor de boy lixo, né, Pablo? Porque olha. Aquele que bate e a gente volta, né, para ele depois. Ai, é meio que isso. horror, sério. É horrível fazer essas analogias aqui, mas é isso. Como a gente sabe, o jogador brasileiro é passional. A gente gosta de se ver representado, a gente gosta de se sentir parte da brincadeira, da conversa mundial. Né? Nas redes sociais só dá Brasil, em todos os trends sempre tem um brasileiro por trás, irritando ou não, e a gente está realmente no olho do furacão. Esse momento é o do Brasil, a gente tem eleições, a gente tem Copa do Mundo, todo mundo olhando para a gente, e é muito legal a gente estar falando sobre isso aqui. Eu acho que é um assunto que tem que voltar, né, Bah? Falar sempre da presença brasileira nos jogos, não brasileiros jogando, a gente já falou tanto disso aqui, mas é isso, a gente vai ver cada vez mais personagens brasileiros figurando e mais jogos brasileiros bacanas também repercutindo por aí. É isso aí. O melhor Bah é claramente amiga de todos e todas Pablos do mercado de games. Sim, gente. Se você se chama Pablo e a gente ainda não é amigo, vamos lá. Tem uma grande chance de ser amigo da Bárbara, hein? Não, fica a dica aí, Pablo. E Pablo. Um beijo para você, Solano. Boa noite. Pablito, agora tá na hora da gente chamar o pessoal para seguir o Terra Game On nas redes sociais, né? Verdade, gente. Este programa está sendo transmitido na twitch.tv/terragameon. Você pode assinar a sua presença na Twitch para ficar ligado em todos os conteúdos que a gente tem. Temos lives de jogos com o Player Pablo, temos programas e o GameOn.gg toda quinta-feira. Mas também estamos no instagram.com/terragameon, no twitter.com/terragameon. Tem o Terra também, se você entrar no terra.com.br e escrever /GameOn, você vai entrar no portal de notícias de games mais bem atualizado da internet brasileira e no TikTok também, né, Bárbara? Terra Game On no TikTok, que provavelmente você está assistindo no TikTok. Assistir programas no TikTok é uma coisa, viu?
Temos muito a aprender ainda, viu, Bárbara? Ah, eu adoro, eu assisto de tudo no TikTok, gente. Eu vejo vídeos, eu vejo lives, eu faço de tudo. Então, se você é um TikTok lover, assim como eu, cola com a gente, porque a gente tem muito conteúdo incrível dentro do Terra Game On também, não só as nossas lives. Mas, Paulo, vem cá, me diz uma coisa. Ontem foi um dia importante para os fãs de Star Wars. É isso mesmo? É isso mesmo, né? Quem não entende, quem não acredita em Star Wars, ficou pensando, hoje é o dia que os nerds tiram foto com camiseta do Darth Vader e do Boba Fett e do Luke Skywalker e publicam e colocam May the Fourth be with you. Enfim, né? Todo dia é dia de Star Wars para quem é fã de Star Wars. Mas, enquanto marketing, inventou-se uma data para celebrar o amor que as pessoas têm, a dedicação, né, o prazer de assistir coisas relacionadas ao mundo de Star Wars. E essa data é o 4 de maio, porque afinal, May the 4th. É um trocadilho, né? É um trocadilho bem de tiozão, mas se eu fizesse esse trocadilho, iam me xingar. Mas instituíram que May the 4th, 4 de maio, é o dia Star Wars no mundo, onde todo mundo pega e celebra o seu amor. Eu quero saber de você, Bárbara, o que você fez para celebrar o seu amor por Star Wars? Ou não tem mais amor por Star Wars? Aí, muito bem. Meu, eu nem combinei isso com você, hein, Pablo? Caraca! Nem tudo tá no roteiro aqui, gente. Ao vivo. Aqui a gente improvisa com classe. Ai, eu confesso que eu não celebrei de um jeito tão tradicional. Eu postei umas fotos velhas, eu usei uma camiseta que ninguém viu e eu joguei Lego Star Wars, que é isso que eu só faço da vida. Só isso que eu faço na vida. Aliás, se você é fã de Star Wars, eu recomendo jogar o Skywalker Saga. É a terceira vez que eu falo isso aqui nesse programa, mas é porque... Meu, ainda não comecei, você acredita? Ai, eu preciso muito. Não comece, tá? Porque você não vai parar. Esse é o problema desse jogo. Ele é infinito, ele tem uma profundidade no universo de Star Wars que eu não vi em nenhum outro produto que não sejam os filmes e as séries. E por falar em série, eu até esqueci de colocar no roteiro, a gente teve ontem o lançamento do trailer da série Obi-Wan, que vai estrear no dia 25 no Disney Plus, que tá prometendo muito. A gente vai ver um Obi-Wan envelhecido. É Disney Plus, né, meu? Esse Mandalorian. Gente, se você gosta, meu filho, minha filha, sei lá, se você gosta de Star Wars, assista Mandalorian. Essa série é incrível. Essa série ótimo. É tudo. E o Book of Boba Fett, que veio depois, o livro de Boba Fett. E agora temos a terceira série de Star Wars, série de live action, que é o Obi-Wan, que estrelada pelo Ewan McGregor, e que tem a presença do Hayden Christensen vestido com os sapatos, a capa e o capacete de Darth Vader. Então, uma minissérie em 6 episódios que promete muito. Estreia no dia 25 de maio, que é, no meu coração, o verdadeiro dia Star Wars, que foi o dia que o primeiro filme estreou. E por falar em primeiro filme, muita gente ainda se pergunta, Star Wars tá muito complicado, é muito filme, é muita série, é muito desenho, o que eu faço? Como eu começo, né? Tem gente que ainda não conhece Star Wars, que não assistiu e que acha que não dá tempo de entrar nesse bonde, além do fato de a série e os filmes serem todos desordenados cronologicamente, né? Lançou primeiro a metade da história, daí lançou o começo, e daí agora lançou o final, e essas séries todas entram em pedaços específicos. Pensando nisso, Bárbara, eu produzi um conteúdinho especial que está lá no Terra Game On, se você quiser ver, mas você vai ver agora, em que eu explico as diferentes possibilidades para se assistir tudo que tem de Star Wars hoje que está disponível no Disney Plus. Filmes, séries, desenhos animados longa-metragem, enfim, é uma grande bagunça nesta galáxia muito distante, mas eu vou ajudar vocês a organizar o que você tem para assistir primeiro. Existem maneiras tradicionais, maneiras não convencionais e maneiras alternativas beirando o absurdo, que inclusive propõem eliminar certos filmes da lista. Não assiste isso não vale a pena. Então eu preparei esse conteúdinho aí para a gente assistir. E aí você me diz qual que você vai escolher depois que a gente terminar, tá bom? Tá bom, fechado. Então vamos ver. Como você deve saber, dia 4 de maio é o Dia Mundial de Star Wars, então não tem hora melhor para a gente discutir um dos temas mais polêmicos sobre a saga. Qual é a melhor maneira para se assistir aos filmes e às séries animadas?
A verdade é que não tem um jeito oficial de se ver os filmes, mas sempre existem ordens alternativas rolando pela internet. Então tô aqui para te ajudar a escolher a tua. Vamos nessa? A primeira ordem é a tradicional ordem de lançamento. Foi assim que os filmes foram saindo nos cinemas ao longo dos anos. Você começa pelo episódio 4, Uma Nova Esperança, depois vai pro episódio 5, O Império Contra-Ataca, o episódio 6, Retorno de Jedi. Daí você pega o episódio 1, A Ameaça Fantasma, o episódio 2, O Ataque dos Clones, e o episódio 3, A Vingança do Sith. Daí você tem o episódio 7, O Despertar da Força, você tem Rogue One, Uma História Star Wars, daí o episódio 8, Os Últimos Jedi, o filme Solo, Uma História Star Wars, e termina com Star Wars Episódio 9, A Ascensão Skywalker. A segunda ordem é a ordem cronológica, que ela não é recomendada para quem nunca viu Star Wars, porque senão você vai perder muitas surpresinhas aí em alguns dos filmes. Então, eu recomendo essa para quem já assistiu Star Wars e quer ter uma experiência do começo ao fim. E essa ordem inclui os desenhos animados. Então você começa pelo episódio 1, Ameaça Fantasma, vai pro episódio 2, O Ataque dos Clones, daí você assiste ao filme Clone Wars, o longa-metragem animado, e daí a série animada The Clone Wars. Daí então você assiste o episódio 3, A Vingança do Sith. Daí você pode assistir também o desenho animado The Bad Batch, e nesse ponto entra a série Obi-Wan, que vai estrear no Disney Plus. Logo depois você pode ver Solo, uma história Star Wars, e os desenhos animados da série Rebels, Star Wars Rebels. Daí então você vê Rogue One, o filme, e daí episódio 4, episódio 5 e episódio 6. Nesse momento você insere as 2 temporadas de Mandalorian e o livro de Boba Fett. Daí você começa a ver o desenho animado A Resistência, só a primeira temporada. Daí você assiste o Despertar da Força, episódio 7, Os Últimos Jedi, episódio 8, daí você vê a segunda temporada de A Resistência, e só então você vê o episódio 9, A Ascensão Skywalker. E se der tempo, assista também Star Wars Visions, que se encaixa em vários momentos dessa última parte. E agora 2 ordens bem polêmicas que só englobam os filmes e que muita gente discute na internet há muito tempo, e eu vou explicar por quê. A primeira é chamada de Ordem Ernst Richter, que é uma maneira de ver os filmes de modo a não estragar nenhuma surpresa. Você sempre vai ter algo legal acontecendo nos filmes e não vai ganhar spoilers em um filme ou outro, porque os filmes são ordenados de uma forma que você não vai ter impactos em momentos inadequados. Então, pelo Ernst Richter, que é um grande fã de Star Wars, a ordem é a seguinte: comece pelo episódio 4, Uma Nova Esperança, e aí o episódio 5, O Império Contra-Ataca. E aí você volta no tempo, cronologicamente, e assiste o episódio 1, A Ameaça Fantasma, e 2, O Ataque dos Clones, e 3, A Vingança do Sith. Daí você assiste o Retorno de Jedi, que é o episódio 6. E daí você respira, toma uma água e começa a nova trilogia. O episódio 7, O Despertar da Força, o episódio 8, Os Últimos Jedi, e o episódio 9, A Ascensão Skywalker. Se você quiser, assista também Rogue One e Han Solo, Uma História Star Wars, mas de uma maneira opcional, porque eles não interferem na contagem da história principal. Para você que já é fã de Star Wars há muito tempo, uma sugestão de uma ordem curiosa, que é a última que eu vou apresentar agora, a Ordem Machete, que foi criada por um fã chamado Rod Hilton, que ele propõe um exercício interessante. E se o episódio 1 não existisse, será que isso faria diferença para a história principal? E a verdade é, não faz diferença. Então, se você é um fã de longa data de Star Wars, você já deve ter experimentado ver os filmes dessa forma. Então, tente você. Comece pelo episódio 4, Uma Nova Esperança, e depois o episódio 5, O Império Contra-Ataca. E aí então, depois do grande acontecimento, você vai para a nostalgia do episódio 2, Ataque dos Clones, e o episódio 3, A Vingança do Sith. Para só então você assistir Retorno de Jedi, episódio 6. Em seguida, assista episódio 7, episódio 8 e episódio 9. Se você quiser assistir o episódio 1 e os filmes extras Solo e Rogue One, você pode, mas não vai fazer assim tanta diferença no grosso da história. E aí, gostou das ordens de Star Wars? Qual que você vai escolher para assistir Star Wars mais uma vez nessa semana comemorativa? Conta pra gente nos comentários. Valeu! Olha, vou falar, Pablo. Vou falar. Essa última proposta não achei ruim. Não Pois achei é. ruim. Olha, isso aí, inclusive, dói muito para aquelas pessoas que eram crianças quando assistiram o episódio 1, E porque para gostaram muita demais. e gostaram muito, por quê? Então, o Porque tem um problema é que quando protagonista você é criança, criança. acho que tá ótimo, né? Tudo... Pois é, eu conheço muita gente que hoje tem 25, 26 anos que ama o episódio 1,
gosta muito do 2 e acha o episódio 3 o melhor filme de Star Wars. Mas isso tem a ver muito com a idade que você assiste aos filmes. Mas o negócio de não assistir o episódio 1, existe uma longa explicação, essa história é bem antiga, né? Por que cortar esse filme? Porque se você quer entender de fato o que aconteceu com o Anakin Skywalker, como ele se tornou, quem ele se tornou, o primeiro filme ele não dá nenhuma pista disso, ele não explica que já existia ali uma tendência de lado sombrio do Anakin, e é um monte de politicagem, um monte de enrolação, na verdade. Tem coisas legais, tem o Pod Racer, tem o Darth Maul, tem a luta com os dois Jedi, tem aquela música incrível, né, o duelo dos destinos, né, que para muita gente é a melhor música de Star Wars, mas se você for bem frio, calculista e falar esse filme acrescenta alguma coisa na trama principal, você vai ver que não. Não. Né? Na verdade, tem detalhes. Então, tem gente que odeia esse filme mesmo, então fala assim, vamos cortar o episódio 1 da brincadeira. E eu acho interessante, por isso que eu quis colocar. Olha, eu tenho alguns comentários interessantes aqui. A Becca, ela lembrou muito bem que hoje também é uma data comemorativa, porque é o Revenge of the Fifth, que na verdade a gente pode, né, que é do Sith, enfim. E o pessoal tá falando que Rogue One é um dos favoritos. E, gente, é muito bom esse filme. Sério, é perfeito. Eu acho que Mandalorian é a minha série favorita de Star Wars. E Rogue One é um dos meus filmes favoritos. Porque o meu favorito, né, claro, é o 4. Eu acho que você gosta desses dois produtos específicos pelo mesmo motivo. E é um motivo que a gente não consegue definir em palavras. Mas, basicamente, Rogue One e Mandalorian são Star Wars levado a sério. Não tem... não é infantilizado, apesar de você ter o Baby Yoda, apesar do Rogue One ser uma história que todo mundo já conhecia, porque ela é contada verbalmente no primeiro filme, são filmes e histórias trágicas, né? Ambas são pesadas, são delicadas. Então, acho que o fã de Star Wars se sente muito respeitado por essas duas obras, porque muitos desses filmes aí da trilogia do meio, episódio 1, 2 e 3, eles são meio palhaçada, né? Tem umas coisas para rir, tem comédia, tem o Jar Jar Binks, tem umas cenas de romance horríveis. Nossa, horrível mesmo. E o episódio 7, 8, 9, muita gente reclama também porque ele tem um toque muito Disney. Tem muito bichinho, tem muita coisa para vender brinquedo, mais do que já tinha. Então, acho que os fãs de Star Wars, eles querem se sentir respeitados pelas obras que vêm aí. Então, a gente está torcendo para a série Obi-Wan, que estreia no dia 25, ter essa mesma vibe, essa coisa mais séria, levado a sério, sabe? Não é apenas mais um produto para vender brinquedo, criar videogame, colocar um monte de personagens, ficar só dando o tal do fanservice. Não é isso, né? A gente quer também ver uma narrativa boa, um enredo legal, boas interpretações, e esses filmes e séries que você falou entregam isso. Nem todos os Star Wars entregam isso. Mandou bem, hein? Um dia eu ouvi de um amigo meu que Mandalorian, ele tem uma das melhores coisas de Star Wars, que é um bom roteiro que segura um investimento não tão alto na produção em geral. Então não tem aquele 3D, não tem aquelas coisas e tudo mais, né? Mas a história é tão boa que segura. Então a gente, quando vê... Eu achei interessante e gosto também dessa última metodologia que você trouxe aí pra gente. Método Machete, é isso? Método Machete, porque o nome do blog do cara que criou era Machete, mas também é Machete porque o cara, afinal, cortou fora um dos filmes aí que mais polêmicos de Star Wars. Então, se você gostou dessas ordens, quer experimentar, este vídeo tá na íntegra no terra.com.br/gameon. Você assiste e anota a ordem, né? Inclusive aquela ordem cronológica é bem complicada, porque enfia um monte de desenho no meio, eu entendo. Inclusive, Obi-Wan tem que entrar nessa cronologia aí. Obi-Wan acontece antes de Mandalorian e antes do filme do Han Solo. Um pouquinho... É complexo. Assista o vídeo lá para você pegar. Bom, enfim. É isso aí. Foi ótima. Tipo, oi. Diferenciado. Bom, enfim, muito que bem. Agora que você já sabe, né, qual é a sua talvez a sua metodologia para assistir Star Wars, não se esqueça. Olha só, o Player Paulo falou que o Obi-Wan acontece na mesma época do jogo Jedi Fallen Order. É isso. Se a gente fosse colocar as relações dos filmes e séries com os games, aí o vídeo ia ter 1 hora. Aí, Jesus amado. Bom, muito que bem. Agora vamos para as notícias dos games e esportes eletrônicos, Pablito. Porque os brasileiros arrasaram no Valorant, né? Ficaram ali vice-campeões, mandaram muito bem. E agora chegou
a hora dos brasileiros no League of Legends. Bárbara, vamos bem no LOLzinho? Não, a gente não vai, gente. Não adianta nada. Já tô trazendo isso para vocês, entendeu? Não adianta sofrer, mas já sabemos um pouco sobre o calendário dos brasileiros que vão representar o nosso país lá no Mundialito de LOLzinho, que é o MSI, que é o Mid-Season Invitational. Então, a Red Canids, ela foi a equipe campeã da primeira etapa do Campeonato Brasileiro de League of Legends, né? Que é sempre dividida dessa maneira. Primeira etapa, os vencedores vão para o MSI, que é o Mundialito, e na segunda etapa do nosso campeonato, o vencedor vai para o Mundial de verdade. Então, os confrontos e horários já foram definidos, né? Vai rolar lá em só um momento, senhora. Busan, na Coreia do Sul. E o que acontece? A Red Canids é a segunda vez que eles vão para o MSI, né? A primeira vez deles foi lá em 2017, na estreia do Mundialito. E aí eles vão entrar na disputa no dia 10 de maio, no primeiro jogo, né? Contra a PSG Talon de Hong Kong. E aí todas as partidas dessa primeira etapa do campeonato vão ser no formato melhor de 1. E aí a Red Canids está com o Gigo como top, a Aegis como o caçador, Meios, o Gravitar e o Avenger, o Titã como atirador, o suporte como o Jojo e o coach Coelho. E aí o outro top, né, o outro topo do elenco, que é o Betão, ele não viajou porque ele não conseguiu o visto a tempo, infelizmente. Que triste. Mas ele se deu bem porque ele não tá indo para Busan. E se você conhece filmes de terror e filmes coreanos, você sabe que tem um filme chamado Train to Busan, que é um filme de terror de zumbis horroroso. Eu não lembro o nome desse filme, deve ter na Netflix, se não me engano. Mas é isso, as pessoas estão indo nesse trem e aí começa todo mundo virar zumbi e é um terror. Então, Busan, gente, cuidado. Você e o Player Pablo falaram a mesma coisa. É o trem para Busão. Busan é essa cidade aí. Desculpa, a gente tá bem alinhado sempre aí nas referências nerds e pops, né? Mas é isso. Busan é uma cidade importante, uma das 3 maiores cidades da Coreia do Sul, para quem não sabe. E eu espero que não tenha zumbis no caminho da Red Canids. Os zumbis só se foram do Brasil, né? Acompanhando os jogos, triste. O Duque, assim, já me preparando psicologicamente para ver as derrotas no Mundialito. Pois é, né? Pois é. Lembra que, assim, o que acontece? A Red Canids, ela tá no grupo B, tá? Do torneio, junto com a Royal Never Give Up, da China, Istanbul Wildcats, da Turquia, que são sempre os nossos algozes, meu Deus do céu. E a Royal Never Give Up é forte pra caramba. O PSG Talon, que é o primeiro oponente, né, dos brasileiros, que é de Hong Kong, Taiwan. E os times vão se enfrentar em séries melhor de uma partida em 2 turnos. Então, os 2 primeiros colocados de cada uma dessas chaves, né, desses grupos, vão avançar para a fase seguinte. Então, falando aqui rapidinho para vocês como que vai ser a nossa agenda, na terça-feira, 10 de maio, às 10 horas, a gente vai ter o primeiro jogo da Red Canids contra a PSG Talon. Na quarta, dia 11 de maio, vai ter Red Canids contra Istanbul Wildcats. Na quinta, 12 de maio, vai ser Red Canids contra RNG, a Royal Never Give Up. E na sexta-feira, no dia 13 de maio, vai ter Red Canids versus PSG, às 3 da manhã, depois às 6 da manhã, Red Canids contra Royal Never Give Up, e às 7 da manhã, Red Canids contra Wildcats. E é por isso que eu falei para vocês que o zumbi, no caso, vai ser o brasileirinho acompanhando, porque 3 da manhã, jogo, meus amores. Posso fazer uma pergunta sobre chances brasileiras, de uma maneira geral, em League of Legends? Eu nem sei qual que é a sua pergunta, mas eu te falo que não. Tá, não nesse torneio, mas vamos pensar de maneira global como os países estão performando recentemente. O Brasil está no top 8 de força do League of Legends no mundo, com seus times? Se você pegar e juntar todos os times brasileiros e falar, se fizesse um All-Star brasileiro para participar, porque aqui no Brasil é isso, né? Um monte de time, é como se fosse um mundial de clubes, não tem uma Copa do Mundo brasileiro com um time brasileiro com os melhores brasileiros, né? Isso não tem no League of Legends, né? Aliás, não sei porque não tem, mas se caso houvesse, tivesse uma seleção brasileira de League of Legends para jogar a Copa do Mundo, a gente ficaria nas quartas de final, a gente chegaria ao top 8? Pablo, para você ter uma ideia da nossa situação, recentemente só que a gente melhorou as coisas e a gente está no top 2 ao contrário. Opa. Antes nós éramos o pior.
região de todas. Agora a gente não é mais a pior região, entendeu? Então, tipo, o top pra gente é só... Mas se a gente for o pior de 8, tá tudo bem. Se for o pior de 16, ok. Se for o pior de 32, aí... Ai, né? meu Deus. Não, o League of Legends ele é dividido em regiões, né? Então, a região do Brasil tem a região Latam, que mistura os dois. E o Luke falou, a gente é o segundo pior, é uma vitória. É isso aí. Ai, por que a gente está nessa situação, né? Falando pro player Pablo que perguntou o que falta para a gente melhorar. Existem inúmeras questões relacionadas ao formato de League of Legends e à região em si. Por quê? Por exemplo, na Europa, os países eles jogam entre si, eles jogam inclusive com outros servidores, eles estão muito próximos ali, a Coreia também, né? Então eles podem fazer essa troca muitas vezes. Enquanto aqui no Brasil a gente está ilhado. A gente pode talvez fazer algum tipo de troca com o pessoal da América Latina, sim, que eles são os piores, né? Então, assim... Mas não rola uns bootcamps, essa coisa de viajar para outro país e jogar? Rola bastante. E é isso né? que ajuda bastante, só que mesmo assim não é o suficiente. A gente acabou entrando num investimento, em geral, muito tardio para o Brasil dentro do League of Legends. Então... Isso acabou sendo bem complicado para a gente. E é por isso que né, as nossas esperanças ficam ali com o Valorant, que pelo menos em jogo de tiro a gente é bom. É isso aí, né? Da tiro o brasileiro entende, né? Entenda como quiser essa frase. Pablo, mas é isso. A gente sempre deu bem, né? Bom, Counter-Strike, o Brasil tem uma tradição enorme, mesmo jogando longe dos principais jogadores, fazendo poucas viagens de imersão na Europa. Rainbow Six é um exemplo enorme. A gente Free Fire. Muito bem. E agora o Free Fire. Enfim, né? Acho que é isso. Acho que tem a ver com o gênero mesmo. Tem esportes que o brasileiro joga melhor. Então, no caso aí, o nosso futebol nos games são os FPS, os jogos de tiro mesmo. E os jogos que são os MOBAs, como League of Legends ou Dota, não são nem o vôlei nem o basquete brasileiro. Quer dizer, basquete nem tanto, mas o Brasil também domina no vôlei, já dominou na Fórmula 1. Qual é o esporte que representa o League of Legends, os MOBAs? Cricket. Não, brincadeira. o esqui, né? Como... o esqui! O esqui na neve, né? Ai, meu Deus. Não vou falar isso, não. Eu torço aí para Red Canids. Eu também. Eu espero que eles mandem muito bem e fica aí a nossa torcida para os brasileirinhos, né, Pablo? Isso aí. Por falar em brasileirinhos, não tem nada a ver com o Brasil, mas é que quando a gente fala em Nintendo, a gente já lembra de Brasil, né? Mas não. É uma notícia que é engraçada, essa notícia, hein, Bárbara? Assim, porque é uma não notícia, mas eu adorei. A Nintendo, como sempre, fez uma coisa que sempre faz, que é não se colocar, né? Não se pronunciar quando não é chamada, e quando é chamada também. E, no caso, a Nintendo ignorou, fez ghosting no youtuber e streamer mais famoso do mundo, Ninja. O que é ghosting, Pablo? Explica pra gente. É não responder, é ignorar, é deixar sem resposta. É o que você faz com seus contatinhos, galera. Pois é, quando vê alguém que te manda aquela coisa no Instagram, faz aquele react com um coraçãozinho, você só visualiza e nem responde. Pois é, a Nintendo fez comigo também, tá? Esse mesmo ghosting, só que diferente, eu não vou entrar em detalhes aqui, né? Mas enfim, o Ninja é um streamer norte-americano, muito famoso, que é um cara muito legal, muito popular, tem uma voz na comunidade gamer faz tempo, o nome dele é Tyler Blevins. Diz ele que tentou doar uma quantia considerável em dólares para fomentar a comunidade do game de luta Super Smash Bros., o jogo de luta coletivo da Nintendo. Na verdade, o que ele quis era doar uma quantia que fosse transformada em premiação para para aumentar a popularidade do Smash Bros. No maior torneio de games de luta do mundo, o EVO. Diz ele que tentou falar com a Nintendo para doar $500 mil para ser distribuído para os vencedores dessa categoria, e a Nintendo fez ghosting, ignorou e não respondeu. Eu vou mostrar o tweet que o Ninja publicou em 2018. O que está escrito aí, Baca? Eu não consigo ler. Hey, comunidade dos Fighting Games!
Eu estou preparando uma coisinha para vocês. E ainda o Pois GIF é. ali do pam, pam, pam. Ele fez uma, né, não contou o que estava armando e nunca mais falou sobre esse assunto. E aí, recentemente, o Ninja estava fazendo uma transmissão de pôquer e comentou o que aconteceu no caso. A gente só tem a versão do Ninja, né? A gente não sabe se é verdade, a Nintendo não se pronunciou e não vai se pronunciar a respeito, mas de acordo com o Ninja, a Nintendo nunca respondeu essa... Não foi nenhum pedido, né? Ele pediu para doar dinheiro para a premiação e a Nintendo não falou sobre o assunto. O Luke aqui, eu precisando de dinheiro e a Nintendo recusando. Pois é, daí, pô, $500 mil, eu não sei quanto o Ninja ganha por mês, mas, pô, é uma quantia considerável até por um... $500 milhão, Pablo. Assim, Nem o meu, eu acho que o meu reality show favorito gringo norte-americano, que é RuPaul's Drag Race, não dá isso de premiação. Pois é. Para as drags. Fica a dica. Eu achei que você ia falar um campeonato de videogame, mas enfim. Não, é de drag. Que é importante também. Mas a gente tem que lembrar que o Smash Bros. Não está mais no elenco de jogos da EVO. Em 2022, o jogo saiu, já esteve. Né? Existem campeonatos próprios de Smash Bros. É uma comunidade que é muito aguerrida. Os caras insistem muito. É pequena, mas bem barulhenta, digamos assim. É um jogo que é diferente dos jogos de luta tradicionais que fazem parte dos campeonatos grandes, né? No caso Street Fighter, Mortal Kombat e os jogos da SNK. Então é um jogo de luta alternativo, então o Ninja viu essa necessidade. Vamos ajudar aí, gente. Mais pessoas se inscrever, mais pessoas têm que jogar. Enfim, aparentemente a Nintendo não quis o dinheiro do Ninja. E é isso. Essa foi a não notícia do programa, mas é isso, né? Aquelas coisas. Tipo, imagina, se a Nintendo tivesse aceitado, aí sim, acho que a gente podia dedicar aqui um... Na verdade, a Nintendo tinha que dar esse dinheiro, né? Para premiação, né? Não tinha que aceitar dinheiro, realmente. Mas a Nintendo isso, deveria fazer um monte de coisa, Pablo, mas eu não vou nem começar aqui. Deixa para lá, né? Mas, enfim, essa foi isso, Bah. Essa foi a notícia mais engraçada sobre a Nintendo dessa semana. E a gente ainda não sabe o que a Nintendo vai mostrar em junho, quando começar a temporada de anúncios de jogos. Estamos esperando novidades de Zelda 2 e etc. E aí a gente volta a falar bem da Nintendo aqui. A gente voltou a falar bem da Nintendo, a gente gosta de você, tá? Eu tenho um Switch aqui em casa, o negócio do armário aqui. Só que às vezes fica difícil de te defender, menina. Bom, enfim. A gente só critica quem a gente ama, Bárbara. A real é essa. É verdade. Enquanto isso, nos comentários, o pessoal tá falando que já quer um campeonato de games com drags. Amei. Boa. Maravilhoso. Bom, mas vamos então, papo na fofoca. Eu tinha esquecido que a gente tinha colocado essa notícia aqui. Ai, que delícia. Gente, preparem seus cafés, porque o momento fofoquinha deliciosa chegou. Meus amores, vocês lembram daquela treta toda que aconteceu entre a Epic e a Apple, que acabou simplesmente rolando um super desentendimento e não tem Fortnite em iPhone. Não tem, simplesmente não tem, porque rolou toda uma indisposição entre as duas empresas, e aí foi definido dessa maneira. Pois bem, meus amores, parece que o jogo virou, Pablo? Você ficou sabendo disso? Porque o Fortnite está de volta no iPhone, só que de um jeito diferenciado. Diferenciado, meus amores. Pois é, o que aconteceu? A Microsoft e a Epic Games revelaram nessa quinta-feira, um pouquinho antes desse programa, quando a gente viu, a gente correu para colocar essa notícia, porque, gente, quente, a maçã tá chorando ali, porque Fortnite vai poder ser jogado gratuitamente, tá? Via Xbox Cloud Gaming em smartphones e tablets com sistema iOS ou Android, tá? Também no Windows por meio do navegador. Então, aí você fala assim, peraí, Bárbara, não entendi. Você tá falando que de graça? Não é de graça. Imagina, tem que pagar pelas coisas da Xbox, né, e tudo mais, da Microsoft. Meus amores, se liga, não é necessário você ser assinante Xbox Game Pass ou Xbox Live Gold. Tá segurando essa marimba? Pois é, o pessoal da Apple deve estar... daquele jeitinho. Esse é o primeiro jogo free-to-play, ou seja, gratuito, disponibilizado no Xbox Cloud Gaming, tá? E a Microsoft
chegou daquele jeito. Fala assim, o quê? Isso daí? Ah, não é nada, gente. Isso daí é só o começo. Porque eles também pretendem colocar mais jogos gratuitos para serem jogados no xCloud, tá? Então, esse é basicamente um grande marco, é o retorno do jogo da Epic para os dispositivos mobile da Apple, né? Desde 2020, quando ele foi retirado da App Store por conta dos desentendimentos aí da produtora. E aí você fala assim, tá, Bárbara, gostei, quero. Como é que eu faço para jogar isso daí? Então, a gente tem uma matéria completinha lá no terra.com.br/GameOn, que tem um link lá. Você clica no link e você vai acessar e vai já poder sair jogando, meu amor. Pois é. Então, eu achei sacanagem, mas eu achei uma boa. Sacanagem? Eu amei! Ótimo. Pablo! É uma falha na Matrix ali, é uma brecha no sistema, né? Ah, quem tem iPhone não joga Fortnite. Ah, é? Peraí, então segura minha cerveja aqui. Eles deram um jeito, eu achei bom. Segura meu Xbox! Segura meu xCloud, né? Lembrando que é bom explicar que o xCloud é esse sistema de streaming de games que funciona muito bem, como o pessoal está comentando, o Terra Game On está comentando aqui, que você não precisa baixar o jogo, né? Como da mesma forma que a gente assiste hoje a filmes e séries tranquilamente, só apertando um botão e o negócio já streama, digamos assim, com videogame é a mesma coisa. Estávamos esperando que isso funcionasse bem, está começando a funcionar bem. Isso é muito legal. Ai, daquele jeitinho que a gente gosta, né? Oi, Ale! Tudo bom, sua maravilhosa? Temos uma presença aqui ilustre. Rainha! Nossa professora de piano está aqui assistindo a gente, Alessandra Almeida. Um beijo para você e obrigado por assistir a notícias de videogame sem entender de videogame. Aliás, é isso que a gente faz aqui no Terra toda semana, eu e a Bárbara. A gente quer descomplicar a cultura dos videogames e dos esportes eletrônicos para você que acha que é tudo coisa alienígena, de outro planeta, em outro idioma, não entendo nada dessas coisas. Não, é tudo fácil. A gente até tem um glossário aqui, a gente fala as coisas difíceis e explica em seguida do que se trata, porque a gente não quer deixar ninguém de fora da conversa, porque hoje é isso, né, Bá? Videogame é cultura, é entretenimento, é informação, é um modo de vida, é uma maneira de ganhar a vida trabalhando com isso, não é apenas aquelas coisinhas, os joguinhos que a gente ficava no sofá, não é mesmo? Então, total. Essa é a função deste programa aqui, uma função social, GameOn.gg. Estou muito feliz. Pimba! Inclusive, se você ainda não seguiu a gente nas nossas redes sociais, tá na hora, né, amores? A gente tem Twitch, a gente tem TikTok, a gente tem YouTube, a gente tem Instagram, a gente tem Twitter, tudo como Terra Game On. E é claro, você pode seguir a gente no site também, no terra.com.br/GameOn. E Pablito, agora a gente vai fazer o nosso momento TikTok, mas você vai falar sobre algo que não é um jogo em si, é isso? Não é um jogo, mas poderia ser, né, Bárbara? Porque você sabe, aqui eu acabei de fazer esse discurso tão bonito, elogiado pelos chefes, de que a gente fala de games e esporte eletrônico descomplicando, mas a gente tem aquele pezinho ali, aquele coração na cultura pop, e a gente vai ao cinema também, a gente vê séries, a gente gosta dessas coisas, então acho que vale a pena reservar aqui os minutinhos finais dessa live para falar da grande estreia dessa semana. Bárbara, você vai assistir no cinema Doutor Estranho no Multiverso da Loucura? Eu tô pensando ainda, eu quero, mas tá um pouco difícil de tempo, né, kkk. Sei. Então, vamos lá. Então, fecha em mim que eu vou começar. É isso aí, essa semana a Marvel lança mais um filme do seu universo cinematográfico Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, conhecido como Doutor Estranho 2 para os íntimos. E eu vou falar para vocês, é preciso realmente ser íntimo do universo Marvel para aproveitar esse filme por completo. Ele já começa com uma cena com uma personagem que você nunca viu e que é tratada até como alguém que você já deveria saber quem é. Mas as coisas são normalmente assim nos filmes da Marvel, né? A gente nem sempre entende o que está rolando e precisa de certo contexto. Mas no caso de Doutor Estranho 2, você não apenas precisa ter assistido a uma das séries paralelas da Marvel, que é WandaVision, como é bom você também ter assistido o último Homem-Aranha e talvez ter assistido o primeiro Doutor Estranho, que foi lançado há alguns anos. Essa necessidade que os filmes da Marvel têm de
praticamente obrigar o espectador a estar ligado em tudo que a Marvel lança, em todas as plataformas, tira um pouco da graça desse filme. No sentido de você entender tudo que está rolando na tela, de tudo que eles estão falando e por que aquelas coisas estão acontecendo. Se você deixar isso de lado e quiser assistir apenas um belo filme pipoca, cheio de efeitos especiais, cheio de participações também especiais, aliás, algumas muito aguardadas e que estavam sendo especuladas, eu não vou fazer nenhum spoiler aqui, mas é isso. Se você esperava que certos personagens fossem aparecer em um certo momento, sim, eles aparecem, até mais do que isso. Eu vi aplausos e gritos na exibição que eu fui na hora que esses personagens apareceram. Mas é um filme da Marvel diferente também, é um filme da Marvel de terror, tá? E muita gente, quando eu falo que é um filme de terror, fala, não é bem assim, não tem nenhuma cena de assassinato, sangue, perseguição. Na verdade, tem vários elementos, enquadramentos, detalhes, referências a filmes de terror que você consegue perceber. E quando você sabe que o diretor do filme é o Sam Raimi, que é não apenas o diretor da trilogia do Homem-Aranha, que começou em 2002, mas também o diretor de um filme chamado Evil Dead, A Morte do Demônio, que é considerado um dos grandes filmes de terror do estilo gore. Foi lançado no começo dos anos 80, e é realmente um filme muito influente. Se você pega e assiste hoje, você vai ver que ele é meio deficiente nos seus efeitos especiais e tal, mas na temática, na maneira de contar a história, na maneira da câmera funcionar, digamos assim, o jeito que mostra os personagens, o jeito que faz você ter medo, o Sam Raimi é um mestre nisso. Ele praticamente estabeleceu uma maneira de fazer filmes de terror. E ele levou um pouco dessa experiência para o Doutor Estranho 2, por mais estranho que possa parecer. Como que o terror é colocado num filme de super-herói? Então, eu recomendo que você assista ao filme prestando atenção nesses detalhes. Eu não estou dizendo que você vai levar sustos assistindo ao filme, porque não é o caso, mas eu vi relatos nas minhas redes sociais de gente que deixou cair a pipoca no chão em algumas cenas, simplesmente porque tem personagens ali fazendo coisas que nunca fizeram, e a gente vai ver cenas, né, até grotescas, não violentas exatamente, mas grotescas, estranhas, que a gente não costuma ver nos filmes da Marvel, umas coisas bem gráficas mesmo, meio assustadoras. No mais, o elenco tá ótimo, o Benedict Cumberbatch tá com o cabelo mais estranho da carreira dele, mas ele tá muito bem, como o Doutor Estranho, e várias facetas do Doutor Estranho em vários multiversos, mas quem brilha no filme é a nossa Elizabeth Olsen, que é a irmã das gêmeas Mary-Kate e Ashley, mas é a irmã mais famosa hoje, que interpreta a Wanda e a Feiticeira Escarlate. O filme é dela, praticamente. Eu acho que ela tá melhor nesse filme do que ela esteve na série WandaVision, que também é uma ótima série. Então, se você vai ver Doutor Estranho 2, mas não tem essa experiência toda de Marvel, de Vingadores, eu recomendo que você apenas assista o WandaVision antes de sair de casa. Recomendo, porque são poucos episódios, você vai gostar da série, daí você vai ver o Doutor Estranho 2 e vai entender que diabos está acontecendo. No mais, é isso. É lógico que os fãs da Marvel vão ficar felizes. Eu vi algumas pessoas xingando esse filme por motivos que eu não entendi muito bem, porque tá tudo lá, entrega exatamente o que você espera. Cenas de luta espetacular, efeitos especiais incríveis, aquele humorzinho peculiar que faz você rir um pouco, e muito fanservice, ou seja, muita coisa para os fãs de quadrinhos aplaudirem, gritarem e ficarem felizes. 2 cenas extras depois dos créditos, uma delas muito importante, uma delas é uma bobagem que só os fãs de filmes de terror vão entender, mas é isso, é o filme imperdível da semana, Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. É um filme estranho, mas que vale a pena. Olha, tem um negócio para dizer, hein? A Letícia, minha namorada, ela foi ver e ela falou que a segunda cena pós-crédito é um lixo. Eu fiquei tipo, talvez ela não tenha entendido a referência, então, né? Mas... Então é um detalhe que vale a pena você entender que o Sam Raimi, esse diretor, sempre coloca um ator em seus filmes para fazer uma participação especial, né, que a gente chama de cameo, né, uma aparição em que o Christian Lee fazia antes, né? É isso aí. O Sam Raimi sempre utiliza esse ator que é o protagonista dos filmes Evil Dead, que é o Bruce Campbell, que inclusive está na série Ash vs Evil Dead, e ele tem um papel bem engraçado nesse filme. E ele aparece só que ele tá bem diferente e tal, então poucas pessoas vão notar e falar, caramba, é o cara, é o Ash dos filmes Evil Dead.
Fora isso... Vou explicar para ela, então. Vou explicar. É isso. E ele aparece antes também, né? Ele aparece antes e depois, então. Eu já dei spoiler demais, mas é isso. Fiquem atentos aos detalhes do Sam Raimi, que é um cineasta muito interessante, que vale a pena ver essa experiência dele com filmes de super-heróis da Marvel, né? Porque os filmes que ele fez do Homem-Aranha eram da Sony e não existia o universo cinematográfico da Marvel na época, então era uma outra vibe. Mas tem um pouco de Homem-Aranha também nesses filmes, inclusive na maneira como a cidade de Nova York é retratada. Nunca esteve tão bonita nos filmes da Marvel e, obviamente, destruída também. Mas várias versões de Nova York bem interessantes. Muito legal. O Luke tá falando, por isso os jovens estavam reclamando dessa cena. Ninguém entendeu. A gente tá ficando velho, Pablo. Bom, se eu tô ficando velho, imagino os fãs da Marvel, né? Porque a gente tem que lembrar, o Homem de Ferro saiu em 2008, né, gente? Daqui a pouco tem 15 anos de filmes do universo Marvel. É uma loucura. Meu Deus. Então, é isso. Todo mundo tá envelhecendo junto aí com o Homem de Ferro, né? Então não adianta falar, nossa, fulano tá velho. Lógico, você também. Enferrujado, não velho. Estamos todos. Bom, gostei, Pablito. Vou então assistir ao filme, já que você falou bem. Tô interessada sim, principalmente um semi-filme de terror misturado com Doutor Estranho, que é um dos meus favoritinhos aí, por causa do Benedict também. Mas é isso, então. Com a nossa dica de cultura pop da semana. Pablito, queria agradecer a sua presença desse povo maravilhoso que está junto com a gente na Twitch, está junto no TikTok, no Portal do Terra. Gente, não se esqueçam que toda quinta-feira, às 18 horas, a gente está aqui falando sobre games, esportes e algumas bobagens, né, Pablo? Algumas bobagens, algumas dicas de cinema, algumas dicas de televisão, essas coisas todas que a gente gosta. Aliás, Bárbara, eu assisti um filme ontem, tão maluco, que eu vou falar sobre ele na semana que vem. Ele estreia na semana que vem. Acho que você já ouviu falar. Não vou falar o nome do filme, depois vocês pesquisam aí, mas imagine que o ator principal interpreta ele mesmo no filme. Estranho, não, peraí, né? Fala o nome sim. Chama O Peso do Talento. É um novo filme do renomado Nicolas Cage, um dos astros mais polêmicos, estranhos de Hollywood, e ele interpreta uma versão mais decadente ainda dele mesmo nesse filme, lutando com o peso do talento de ser Nicolas Cage e a carreira dele. E para os fãs de Mandalorian, para os fãs de Narcos, para os fãs de Game of Thrones, tem o nosso Pedro Pascal, maravilhoso ator chileno aí, muito simpático nesse filme, que tem uma química incrível com o Nicolas Cage, mas eu vou guardar minha opinião sobre o filme para a semana que vem, eu conto para vocês. Mas é isso, O Peso do Talento vai estrear semana que vem, é um filme bem esquisito, né? A gente tá falando de coisa estranha aqui, então um filme estranho aí para semana que vem também. Voltem aí ao cinema, gente, dá para ir ao cinema sim, de máscara, claro. De máscara, sempre. Fechado então, Pablito. Obrigada a todos vocês que participaram, gente, um beijo, não se esqueçam de seguir a gente nas redes sociais. Até quinta-feira. E é isso, né, Pablito? É isso aí. A gente se vê semana que vem. Bom friozinho, hein? Agasalhem-se e fechem a janela na hora de dormir, gente. E continuem com a gente. Um beijo e tchau, tchau, gente. Valeu.